deputado federal Marcel Van Hatten protocolou um pedido de CPI para investigar os abusos de autoridade cometidos por membros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Da tribuna da Câmara, o deputado disse: protocolei um pedido de CPI para investigação dos abusos de autoridade de um poder nesse Brasil que precisa ser colocado de volta dentro da Constituição, porque está agindo além e acima dela. Está agredindo os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. O deputado convocou os colegas que tenham coragem a assinar o pedido. Peço aos colegas parlamentares que o direito que nos cabe de investigar por meio de uma CPI seja subscrito pelo número mínimo de colegas deputados que não se acovardam diante de outro poder, que não se ajoelham diante de outro poder. Pelo contrário, sabem que em uma democracia, em um Estado de Direito, os poderes precisam ser harmônicos e independentes entre si. Em vídeo, Van Hatten explicou o pedido e leu o requerimento. O deputado apontou que a adoção da censura parece ter se tornado regra no Brasil, promovendo o retorno do autoritarismo e instituindo um verdadeiro estado de exceção. No Brasil atual, a liberdade de manifestação não é reconhecida de forma igual para todos. As manifestações promovidas por partidos de esquerda, sindicatos e coletivos, divulgadas pela velha imprensa e por sites e canais de internet, não estão sujeitas a qualquer investigação sobre seu financiamento ou qualquer questionamento sobre as ideias que defendem seriam democráticas ou antidemocráticas, mesmo quando há cartazes pedindo ditadura, quando há depredação de patrimônio público e privado ou agressões a políticos e cidadãos, nada disso é considerado ato antidemocrático. Milhões de pessoas foram às ruas para pedir liberdade e respeito à Constituição, incluindo a liberdade de expressão, a liberdade de culto, a liberdade de ir e vir, entre outras. Essas manifestações pacíficas tornam-se alvo de inquéritos sigilosos, alimentados por notícias da velha imprensa, nos quais manifestantes e jornalistas que cobrem as manifestações são perseguidos, presos, censurados e têm seus bens apreendidos. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar a empresa. Há 16 meses, toda a nossa renda é retida sem base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Bloqueios ilegais de contas, censura nas redes sociais, pedidos de prisão de parlamentares por manifestação de opinião, palavras, de votos. Senhor presidente, os abusos de autoridade que estão sendo cometidos pelo STF e pelo TSE, inclusive depois de passar o período eleitoral, não podem continuar. Por esse motivo, senhor presidente, protocolei hoje um pedido de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito para a investigação dos abusos de autoridade de um poder nesse Brasil que precisa ser colocado de volta dentro da Constituição, porque está agindo além e acima dela. Está agredindo os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos.
Por isso, senhor presidente, peço aos colegas parlamentares que o direito que nos cabe de investigar por meio de uma CPI seja subscrito pelo número mínimo de colegas deputados que não se acovardam diante de outro poder, que não se ajoelham diante de outro poder. Pelo contrário, presidente, que sabem que numa democracia e num Estado de Direito, os poderes precisam ser harmônicos e independentes entre si. Não é nada contra outro poder, pelo contrário, é a favor do Brasil. Nós estamos em pé de igualdade e quem trata de democracia é este parlamento, que tem todo o direito de fazer uma CPI sobre o abuso de autoridade do STF e do TSE. Muitíssimo obrigado, senhor presidente, em particular pela sua generosa tolerância. Protocolei pedido de abertura de comissão parlamentar de inquérito, ou seja, de CPI, para investigar os abusos de autoridade do Supremo Tribunal Federal e do TSE por meio de seus membros. Portanto, a partir deste momento, e já com dezenas de assinaturas colhidas, precisamos chegar ao mínimo de 171 assinaturas para que a CPI seja instalada. Já deixo desde o início esse convite a todos vocês para que peçam aos deputados que assinem esta CPI. Nós protocolamos, eu, deputados da bancada do Novo e vários parlamentares de vários partidos assinaram junto conosco já esse pedido de abertura de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Vou ler aqui: com a finalidade de investigar a violação de direitos e garantias fundamentais, a prática de condutas arbitrárias sem a observância do devido processo legal, inclusive a adoção de censura e atos de abuso de autoridade por membros do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal nos casos a seguir descritos. Aqui o requerimento de criação da CPI, que eu passo também a ler para todos os que estão nos acompanhando online. Senhor Presidente Arthur Lira, requeiro a Vossa Excelência, nos termos do artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal e dos artigos 35 a 37 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a criação de comissão parlamentar de inquérito, composta por 27 membros titulares e igual número de suplentes, para investigar, no prazo de até 120 dias, a violação de direitos e garantias fundamentais, a prática de condutas arbitrárias sem a observância do devido processo legal, inclusive a adoção de censura e atos de abuso de autoridade por membros do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal nos casos 1. Da busca e apreensão no endereço de empresários por terem compartilhado mensagens em aplicativo. 2. Da determinação de bloqueio das contas bancárias de 43 pessoas e empresas suspeitas de financiarem atos antidemocráticos. E 3. Da censura a parlamentares, ao economista Marco Sintra, à produtora Brasil Paralelo, à emissora Jovem Pan e ao jornal Gazeta do Povo. Lembrando que o prazo é de até 120 dias. É claro que a comissão pode ser concluída antes e, se for estendida para além do período regulamentar de sessões, pode funcionar com autorização da presidência durante o período do recesso parlamentar. Quero aqui ler também a justificação. Antes disso, eu vou pedir só a assessoria minha que traga os nomes dos deputados que já assinaram. Inclusive, eu vejo que o Carlos Jordi está aqui na audiência. Ele há pouco respondeu a uma seguidora aqui da página, dizendo que ele já assinou. Há pouco eu mandei para ele. Vários outros parlamentares, como eu disse, dezenas, já assinaram este pedido de CPI
para investigar o abuso de autoridade. Eu vou ler para vocês aqui quais foram os deputados que até o momento assinaram. Alexis Fontaine, Pastor Eurico, Lucas Gonzalez, Dr. Luiz Ovando, Gilson Marques, Thiago Mitrô, Adriana Ventura, Coronel Crisóstomo, Paulo Ganimi, Dr. Frederico, Alain Rick, Delegado Éder Mauro, Capitão Wagner, Rogério Peninha Mendonça, Felipe Barros, Delegado Marcelo Freitas, Ângela Amin, Vinícius Poit, Neucimar Fraga, Bia Kisses, Carlos Jordi. Essa é a atualização de alguns minutos atrás. Vários deputados já assinaram nesse meio tempo e outros tantos vão vindo, porque a CPI está disponível online para todos os deputados que quiserem assinar. Vamos à justificação. Abre aspas. Após a vida, a liberdade é o bem maior. Frase de Marco Aurélio Melo, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Importante lembrar, ministro esse que teve fala sua censurada por decisão do TSE durante o período eleitoral no programa político de Jair Bolsonaro. Lendo a justificação. O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 consagrou os direitos individuais e garantias fundamentais no ordenamento jurídico brasileiro. O artigo 102, por sua vez, conferiu ao Supremo Tribunal Federal como sua atribuição precípua a guarda da Constituição. Contudo, conforme se verá adiante, nos últimos anos e de forma acentuada nos últimos meses, foram inúmeras as violações de direitos e garantias individuais contra cidadãos brasileiros, políticos e também contra pessoas jurídicas, perpetradas por ministros das Cortes Superiores, ou seja, perpetradas justamente por aqueles que teriam o dever de garantir o pleno exercício de direitos e não de violá-los. Conforme amplamente divulgado pela imprensa, no dia 23 de agosto de 2022, por determinação do ministro Alexandre de Moraes e sem qualquer participação do Ministério Público, foi realizada busca e apreensão no endereço de 8 empresários brasileiros por terem compartilhado mensagens supostamente antidemocráticas em um aplicativo de mensagens. A decisão do ministro, que foi baseada única e exclusivamente em conversas de WhatsApp veiculadas em uma matéria do portal Metrópolis, determinou, além das buscas, o bloqueio das contas bancárias e das redes sociais dos empresários, a tomada de depoimentos e a quebra de seus sigilos bancários. Nesse episódio, inúmeras arbitrariedades que configuram grave violação ao Estado de Direito puderam ser verificadas. Primeiramente, conforme devidamente apontado pela Vice-Procuradora-Geral da República, a não participação do Ministério Público violou o sistema acusatório consagrado no artigo 129 da Constituição. A conduta do magistrado desrespeitou também o direito à ampla defesa e ao contraditório ao violar as prerrogativas da advocacia, dificultando o acesso aos autos aos advogados dos empresários, em total afronta ao artigo 133 da Constituição, ao artigo 7º do Estatuto da OAB e à súmula 14 do Supremo Tribunal Federal. Embora o artigo 5º, 53, disponha que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, os empresários que não possuem prerrogativa de foro estão sendo investigados em procedimento que tramita perante o Supremo Tribunal Federal. Além disso, apesar das inúmeras violações ao devido processo legal, os empresários tiveram suas contas bloqueadas, em total desrespeito ao artigo 5º, 54, que dispõe que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal. Conforme manifestação da Procuradoria-Geral da República, além de todas as ilegalidades acima apontadas, o procedimento em que se insere a decisão do ministro Alexandre de Moraes está eivado de diversos outros vícios, quais sejam: 1.
irregularidade de representação processual. 2. Ilegitimidade dos requerentes. 3. Invalidade do ardil do Fishing Expedition. Assombrosamente, o episódio envolvendo os 8 empresários não se trata de um caso isolado. Em decisão exarada no dia 12 de novembro de 2022, o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio das contas bancárias de 43 pessoas e empresas suspeitas de financiarem atos supostamente antidemocráticos, tendo em vista o deslocamento de caminhões para manifestações em Brasília. A arbitrariedade da decisão do ministro Moraes salta aos olhos e fica evidenciada de forma inequívoca e exemplificativa pelo bloqueio indevido das contas bancárias de uma das empresas, o Banco Rodobens. Conforme nota divulgada pela empresa, o banco teve suas contas bloqueadas pelo simples fato de que dentre os caminhões que se deslocavam para Brasília, existiam clientes com financiamentos na modalidade leasing operacional, em que a propriedade do bem é do banco, mas a posse direta é do cliente arrendatário. É gravíssimo que qualquer indivíduo ou empresa seja submetida a uma medida tão drástica como o bloqueio de suas contas bancárias, sem que haja indícios inequívocos da sua participação em atos criminosos e sem que seja sequer observado o devido processo legal. A decisão do ministro Alexandre de Moraes atenta contra o Estado de Direito e viola, de uma só vez, as seguintes disposições constitucionais. Artigo 5º, inciso 2, 4º, 8º, 10, 15, 16, 53, 54, 55, 60, artigo 133 e artigo 129. As arbitrariedades perpetradas pela decisão do ministro Moraes geraram reação de presidentes de 10 seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, que solicitaram ao Conselho Federal da OAB que adotasse providências sobre possíveis violações e garantias constitucionais e prerrogativas profissionais em processos e decisões do ministro Alexandre de Moraes. No requerimento, as seccionais signatários mencionam que os fatos divulgados pela mídia nacional sugerem que tal decisão foi preferida sem qualquer notificação prévia dos supostos envolvidos, nem mesmo o Ministério Público, sabidamente fiscal da lei em procedimentos judiciais, o que pode, em tese, caracterizar o afastamento dos consagrados princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Por fim, não menos importante, faz-se necessário apurar por meio de uma comissão parlamentar de inquérito a adoção inconstitucional e autoritária de medidas de censura por ministros do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal contra cidadãos brasileiros, parlamentares eleitos e em exercício de mandato, e veículos de imprensa, em total afronta à democracia, ao Estado de Direito e à Constituição Federal. O artigo 5º da Constituição garante o direito à livre manifestação de pensamento, sendo livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, além de garantir que ninguém será privado de direitos por motivo de convicção política. O artigo 220, no mesmo sentido, garante que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição. E grifamos, sendo vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Embora a Constituição seja clara quanto à vedação à censura, o ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral, em decisão exarada em 18 de outubro de 2022, impôs censura prévia ao documentário Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, da produtora Brasil Paralelo, que seria lançado no dia
24 de outubro. A medida se torna ainda mais absurda pelo fato de o documentário ter sido censurado antes mesmo de ter sido concluída a sua produção e sem que os ministros do TSE sequer tenham tido acesso ao seu conteúdo. Na mesma decisão, o TSE determinou a suspensão da monetização do canal da produtora Brasil Paralelo no YouTube, em evidente ofensa ao artigo 170, parágrafo único da Constituição, que garante o livre exercício da atividade econômica. Além da Brasil Paralelo, o Tribunal Superior Eleitoral também impôs censura à emissora Jovem Pan e ao jornal Gazeta do Povo. É inadmissível que, sob o pretexto de combater a desinformação, o Poder Judiciário tenha o poder de decidir o que um veículo de imprensa pode ou não publicar. A adoção da censura parece ter se tornado regra no Brasil, consagrando o retorno do autoritarismo e instituindo um verdadeiro estado de exceção. O economista Marco Sintra teve seu perfil no Twitter censurado por, pasme-se, fazer perguntas sobre as urnas e questionar se todas as denúncias seriam checadas pelo TSE. Parlamentares eleitos e deputados em pleno exercício do mandato estão sendo calados pelo Poder Judiciário. Por meio de decisões sigilosas, representantes eleitos pelo povo tiveram suas contas suspensas nas redes sociais. É urgente que a Câmara dos Deputados, autêntica representante do povo brasileiro, exerça suas competências constitucionais para fazer cessar todo e qualquer autoritarismo advindo do Poder Judiciário, que vem ferindo de morte o Estado de Direito e instalando no país um verdadeiro estado de exceção, violando direitos constitucionais e garantias fundamentais. É preciso ainda averiguar se houve, por parte dos magistrados das Cortes Superiores, a prática de atos que configurariam as condutas típicas previstas na Lei 13.869 de 2019, que trata dos crimes de abuso de autoridade, em especial as condutas descritas nos artigos 29, 31, 32 e 33 da referida lei. Conforme jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal, a criação de comissões parlamentares de inquérito é prerrogativa político-jurídica das minorias parlamentares, a quem a Constituição assegura os instrumentos necessários ao exercício do direito de oposição e à fiscalização dos poderes constituídos, como decorrência da cláusula do Estado Democrático de Direito. A instauração do inquérito parlamentar depende unicamente do preenchimento dos 3 requisitos previstos no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. 1. O requerimento de 1/3 dos membros das casas legislativas, traduzindo no caso para a Câmara, 171 deputados. A indicação, 2. A indicação de fato determinado a ser apurado. E 3. A definição de prazo certo para sua duração. Atendidas as exigências constitucionais, impõe-se a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, cuja instalação não pode ser obstada pela vontade da maioria parlamentar ou dos órgãos diretivos das casas legislativas. Grifos nossos, mandato de segurança 37.760 do relator ministro Roberto Barroso, no dia 14 de abril de 2021. Dessa forma, estando preenchidos os 3 requisitos estabelecidos pela Constituição para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito: 1. A subscrição de 1/3 dos 513 deputados federais.
2. A indicação de fato determinado a ser apurado, a saber, a violação de direitos e garantias fundamentais, a prática de condutas arbitrárias sem a observância do devido processo legal, inclusive a adoção de censura e atos de abuso de autoridade por membros do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. E 3. A designação de prazo certo para a duração do inquérito, até 120 dias, devem ser tomadas de imediato as providências necessárias à criação e instalação da CPI. Por todo o exposto e diante das violações a direitos e garantias constitucionais perpetradas por ministros das Cortes Superiores acima mencionadas, em evidente desrespeito ao Estado de Direito, solicito o apoio dos nobres colegas parlamentares para a criação de comissão parlamentar de inquérito, para que possamos investigar e, ao final, tomar as medidas cabíveis ao Parlamento, mediante o exercício das nossas competências constitucionais para fazer cessar tais violações de modo a preservar o Estado de Direito no Brasil. Sala das Sessões, em 22 de novembro de 2022, Marcel Van Hatten, deputado federal. Concluído, portanto, a leitura do requerimento de pedido de abertura de comissão parlamentar de inquérito para investigar a violação de direitos e garantias fundamentais, prática de condutas arbitrárias sem a observância do devido processo legal, inclusive a adoção de censura e atos de abuso de autoridade por membros do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, eu peço a todos que me acompanham, que me ajudem, para que a gente possa colher as 171 assinaturas o mais rápido possível, de preferência ainda hoje até amanhã, para que tenhamos o número necessário de assinaturas e o presidente da Casa, Arthur Lira, proceda também, conforme estabelece a jurisprudência do próprio STF, com a abertura urgente desta comissão parlamentar de inquérito. Não podemos mais esperar. Não podemos mais ser submetidos ao abuso e ao arbítrio de uma ditadura da toga que não nos permite sequer ter a liberdade de falar, de nos expressarmos. Precisamos urgentemente demonstrar que a Casa do Povo é de fato do povo brasileiro. A Câmara dos Deputados precisa representar a vontade dos seus representados, a vontade daqueles que estão aqui me assistindo neste momento e que, portanto, têm todo o direito de se manifestar favoravelmente à abertura dessa CPI e pedir o apoio também dos nobres colegas parlamentares, deputadas federais e deputados federais, para que atinjamos o mais rápido possível as 171 assinaturas. Peço o apoio de todos e de cada um de vocês. É urgente, é necessário. Se você se pergunta o que fazer nesse momento tão difícil da nossa nação, aí está uma resposta. Ajude-nos a colher as assinaturas para esta CPI, assim como vocês já estão nos ajudando a colher as assinaturas para a realização de uma comissão geral aqui na Câmara dos Deputados, para a qual, atingidas também as 171 assinaturas, será convidado o ministro Alexandre de Moraes para dar explicações diante do povo brasileiro na Câmara dos Deputados, aqui em Brasília. Peço o apoio de todos. A minha parte estou fazendo todos os dias, cada minuto, incansavelmente, sob imensos riscos que vocês sabem que todos nós estamos neste momento de estado de exceção correndo no Brasil. Não me intimidarei, não me importo, seguirei em frente defendendo o povo brasileiro que quer democracia, que quer Estado de Direito e segurança jurídica, que quer liberdade e que quer, acima de tudo, paz. Não é possível continuarmos com um poder buscando sobrepor-se o tempo todo sobre os demais e sobre o povo brasileiro. Peço o seu apoio. Agora é a hora. Ajude-me. Cobre o seu deputado federal. Peço o seu apoio. Peça a sua assinatura a esta CPI que vai investigar os mandos e os desmandos daqueles que estão abusando das suas autoridades no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral.
muitíssimo obrigado pela atenção de todos e eu daqui já vou ao plenário da Câmara seguir na coleta de assinaturas dos colegas parlamentares no corpo a corpo e cada um de vocês pode fazer a sua parte também presencialmente se tiver em contato próximo com o seu representante, se não pelas redes sociais, para que tenhamos o número de assinaturas o mais rapidamente possível. É urgente, é imediato, é necessário, o Brasil clama pela sua ajuda. Muito obrigado.